falando só brevemente da Kayla Harrison e da Gina Fabian, foi uma luta bem rápida ali. A Kayla Harrison dominou completamente. A Gina Fabian tinha a vantagem, era uma striker, né, que já fez luta de kickbox, tinha a vantagem do tamanho, mas a Kayla falou, quando tá na horizontal todo mundo é da mesma altura, só que não, a Kayla Harrison é até maior e provou ser maior. Depois teve a Taylor Guardado que venceu a Mariana Moraes, que, né, pegou a luta substituindo a Larissa Pacheco. E esse é o ponto que a gente podia falar aqui, né, Tiagão? A Larissa Pacheco, a gente sabe a superioridade da Kayla Harrison e contra todas as outras meninas, mas eu tinha um sentimento que a Larissa Pacheco, não é que ela pode ganhar, mas ela daria luta, pelo menos. Pode ganhar qualquer uma, pode ter uma lesão durante a luta, pode acontecer um soco, acertar, mas tinha a superioridade da Kayla Harrison para as outras é muito alta, mas entre a Larissa Pacheco era bem menor. Agora, Tiagão, a Kayla Harrison tá com a mão num milhão aí, já dá pra ela fazer umas dívidas, já dá pra falar, ó, eu vou comprar umas coisas e deixo pra pagar depois da luta? Não tem a menor dúvida disso. E falando da Larissa Pacheco, ela que não teve muito sucesso no UFC, ela vinha fazendo bonito na PFL. E por mais que seja difícil de imaginar ela batendo a Kayla Harrison, eu acho que ela também seria atropelada igual às outras. Ainda assim, a Larissa Pacheco, ela aparentemente é um desafio um pouco maior do que Jenna Fabian, Taylor Guardado, Mariana Moraes. Eu acho que poderia, quem sabe, avançar um pouco mais, vamos ser uma luta um pouco mais competitiva. Mas, fora ela, eu não tem como encarar esse campeonato dessa divisão peso leve feminino de outra maneira que não seja para a Kayla Harrison brilhar. A PFL fez esse torneio apenas para fomentar a estrela que é a Kayla Harrison, porque simplesmente não existem adversárias. É mais ou menos parecido com o que o UFC faz com o peso galo feminino lá, que já não tinha adversárias para a Chris Borg, fizeram a super luta lá com a Amanda Nunes, a Amanda tomou o cinturão, e agora não tem adversárias para a Amanda Nunes. E se é difícil arrumar uma adversária para o peso galo, imagine para o peso leve. Então, a PFL está espremendo aí, mas é só mesmo para poder fomentar a grande estrela que é a Kayla Harrison e ficarmos conversando em fóruns, em grupo de WhatsApp, como seria uma possível super luta da Kayla ou contra a Cyborg ou contra a Amanda, pois eu acho que só elevando desse nível adversárias podemos imaginar algum tipo de competição para a Harrison. Ô, Tiagão, você comentou da Cyborg, da Amanda, né? E assim, a gente tem a final ainda, né? A Kayla tem que vencer a final, mas como a gente tá vendo a superioridade, vai ser uma coisa bem difícil de acontecer o contrário dela vencendo. Mas já teve aí o burburinho, ela falando que quer, pensando em outros eventos, já teve a Chris Borg lá no Twitter, que já demonstrou interesse, falando que interessa em fazer uma luta com ela. Aí teve no Trash Talk ali da Kayla Harrison falando que meio ironizando, né, falando pra Cyborg, você pode lutar, então o que você quer? Você quer um troféu por poder lutar, né? Ela foi meio irônica. O que você acha? Você acha que, pensando num caminho aí da Kayla Harrison, tem possivelmente Bellator, tem a Chris Cyborg e Amanda Nunes, que até tava lá no evento e treina na América Top Team também, mas elas já faz um tempo que elas não têm treinado juntos porque já sabe dessa situação que pode acontecer. Qual que você acha que seria um caminho bom para Kayla Harrison? Bellator ou UFC depois desse 1 milhão aí? Olha, eu acho que os dois seriam bons caminhos para a Kayla Harrison. Eu acho que uma luta contra a Amanda Nunes traria o apelo que a própria Amanda não consegue ter em termos de venda de pay-per-view no UFC. E olha lá, porque ainda assim uma super luta desse nível entre Amanda Nunes e Kayla Harrison não chega nem a amarrar o cadastro do que é um Conor McGregor, por exemplo, mas iria mobilizar, iria dar o que falar, e até, quem sabe, aquele fã aleatório vai ter a curiosidade de ver essas duas mulheres que são bem conhecidas se enfrentando. E eu acho que seria semelhante também contra a Chris Borg. Porém, como o Bellator tem um pouco menos de visibilidade com o público em geral, já é um pouco mais de nicho, então talvez não tivesse tanta visibilidade assim
para Harrison, mas a nível de competitividade seria uma luta incrível contra a Cris Cyborg. Elas inclusive já treinaram juntas, mas a Cris já falou que não tem problema nenhum, que elas se enfrentariam, já estão até se provocando. Então, esse é o caminho natural para o futuro, porque na PFL não existem mais adversárias. Agora, o empecilho é o peso, a divisão, porque a Kayla Harrison vai ter que descer para o peso pena, porque a categoria peso leve feminino nem existe. É uma invenção só para esse torneio. Então, ela já bateu uma vez os 66 quilos, porém ela disse que foi bem difícil, mas conseguiu. Então, eu acho que ela faria isso novamente para uma luta desse nível, ou contra a Cris Cyborg, ou contra a Amanda Nunes, mas algo pontual. Eu acho que ela não iria migrar para um desses dois eventos e fazer carreira lá numa divisão em que ela se desgasta muito para conseguir bater o peso. Boa, boa. Bom, depois tivemos ainda na PFL, né, o GP dos pesados, onde tivemos ali Bruno Capeloso, o brasileiro, versus Jamelle Jones, que tinha estreado, né, uma luta antes com que também estreou o Clidson Abreu, né? Eles acabaram entrando ali no GP porque teve uma diferença de número de lutadores. Eles entraram, Jamelle Jones venceu e conseguiu entrar nessa semifinal. E depois teve o Antidelija, que até então tava como azarão para essa luta, porque tinha o Denis Goltsov ali, que todo mundo tava imaginando, e deu o contrário, né, Joadson? Uma luta Delija e Goltsov foi uma luta bem amarrada ali, 3 rounds, na decisão ali, foi unânime, bem diferente do que foi Bruno Capelosa e o Jamelle Jones, que assim, Capelosa dominou. E eu queria ver até com você um ponto, Joadson. Além, o rumo desse papo é também o mesmo rumo que eu tive com o Thiago sobre a Kayla Harrison. Se o Capelosa já tá com uma meia mão ali no milhão, né? Porque ele vai encarar aí o Delija, que ele já até venceu em segundos. E só que nessa luta do Jamelle Jones aí, eu vi uma coisa, Joadson, que é um ponto que acho que vale a pena pensar. Porque a gente vê aí, o legal da PFL, nessa parte de GP, quando começa ali tem pontuação, né? Então, para quem não conhece, cada luta vale uma pontuação e cada round que você... Se você vence no primeiro round, você tem uma pontuação maior. No segundo é um pouquinho menor, no terceiro menor ainda. Então, legal, no começo da PFL você ganhar todas as lutas no primeiro round ali, nocaute, você vai tendo o máximo de pontuação. Só que chega agora, a ideia da luta é outra. O cara não precisa marcar ponto para se garantir, ele tem que vencer. Então foi a semifinal e eu vi no Capelosa já um pé atrás de não se expor tanto, porque a questão não é pontuação, é vencer. No entanto que ele estava dominando muito bem o Jamelle Jones ali, o Jamelle Jones estava meio que entregue assim. Só que o Capelosa parecia que ele estava assim, eu tô vendo que ele tá entregue, mas eu não vou vacilar de qualquer jeito, porque se acerta uma mão ali é peso pesado. Você acha que daqui pra frente pode acontecer isso, ô Joadson? Claro, o Capelosa foi nocaute ali no segundo round. Mas agora tem a final. Você acha que tem isso um pouco na PFL? Tem esse tom assim de daqui pra frente o risco é maior, principalmente na final, né? Que vale 1 milhão. Não, total. Eu tava pensando justamente isso. Eu percebi que o Capelosa ele foi... acho que a palavra não é nem cerebral, mas ele foi mais cauteloso, né? Ele foi mais cauteloso quando começou a luta. E a gente percebe, assim, existe essa necessidade no início do torneio, por conta dessa pontuação, existe a necessidade do atleta ele realmente conseguir uma finalização ou um nocaute o quanto antes, né? E quanto mais... Agora, nessa fase do torneio, já é uma fase da qual o lutador ele tem que ter uma visão um pouco diferente, né? Os riscos são maiores, ele está muito perto de ganhar o prêmio, né? Então, um pequeno erro, ainda mais uma categoria como peso pesado, um erro pode acabar tudo. Mas eu acho assim que a tendência pode ser que seja essa, né, da luta se postergar mais um pouco. Mas quando a gente fala sobre o Bruno Capelosa, a gente vê um cara muito técnico, um cara muito atlético e um cara com poder de nocaute, sabe, fantástico. Então eu acho assim, ele pode até ser que ele segure um pouco mais a luta para ter mais cautela, mas eu acredito que... Monstrão, né? Ele vai acabar com a luta, sabe? Ele vai nocautear novamente na próxima luta, ainda mais um cara que ele já lutou, já conhece, já sabe como é que é em relação à força, a poder de nocaute. Então, eu acho que esse cara,
não demora muito ele fazer uma migração para o UFC, ainda mais se ele ganhar esse prêmio, né? Vai depender também da questão financeira, né? Porque não é qualquer evento que paga $1 milhão, né? Fora a bolsa, então vai depender muito da questão financeira, se ele vê que ele pode ser dominante de novo no próximo torneio da PFL, e quem sabe ele não fica, né? Mas é um cara que eu acho que se fosse para o UFC, ele estava por ali pelo top 10, top 5, porque o cara é muito bom, o cara tem todas as características o suficiente para ser competitivo no peso pesado, né? Ele não é aquele perfil que é lento, o perfil que tem pouco gás, o perfil já mais pesadão. Ele é um cara atlético, com poder de nocaute, QI de luta e muita técnica, né? Então, foi fantástico. Tá sendo fantástico poder ver as lutas dele, né? Eu acho que tem um futuro muito bom aí para ele. E você acha, então, que o Capelosa também pode fazer umas dívidas já comprar uma casinha pra família? Total. Já pode sair gastando já o dinheiro que não tem, que já tá garantido já. Até porque o adversário dele na final é o próprio Anti-Delígia, que ele mesmo, o próprio Capelosa, já nocauteou em apenas 46 segundos. Então não deu nem luta. Então eu acho que o Capelosa é bem favorito para essa decisão. Vocês acham, qualquer um que quiser responder, como a gente estava falando desse ponto aí, aproveitar pro Joadson. Joadson, a gente estava falando desse ponto aí de ser uma final, uma coisa, né, tem um risco maior. Acontecer ali do Capelosa não ir com aquela força toda que ele foi na primeira luta, 46 segundos, o Delígia conseguir mostrar pra gente o grappling do Capelosa e ter algum risco aí? Eu particularmente acho que ele não vai vir com a mesma estratégia de tentar acabar o quanto antes, né? Até porque o Delígia agora deve estar mais cauteloso também. Eu acho que ele também não vai se expor tanto, já sabendo do que o Bruno é capaz, né? Então eu acho que assim, o Capelosa ele vai vir para terminar a luta mesmo, só que eu acho que ele vai vir com uma estratégia um pouco diferente, mas um pouco mais, a palavra não é nem receoso, né? É cauteloso mesmo. Tentando buscar mais oportunidades, tentando minar, assim como ele fez com esse oponente agora, né? Então eu acho que a luta vai acabar pela via rápida, né? Na final também, mas não necessariamente vai ser pelo primeiro round, até porque o Deli já está um pouco mais, vai vir já mais esperto, né? Já sabendo já do que o Bruno é capaz. Boa. Bom, esse evento foi bacaninha da PFL, depois teve o Renan Problema, levando o problema pro adversário também, venceu ali, primeiro round, 30 segundos. E aqui entre nós, né, Davi? Pachequismos à parte, seria uma final bem legal de se ver entre Bruno Capelosa e Renan Problema. E seria muito bem mais competitivo. Total. Muito mais, pô. E o mais legal é que, assim, dois monstros gigantes, assim, fortes, só que a diferença de tamanho deve ser absurda entre eles. Então ia ser aquela luta legal, né, de curiosa, o que vai dar, porque os dois são muito fortes. Ia ser bem legal.